Primeiramente, vamos definir, certo, o que é dissertação. Primeiramente, o que é dissertar, né? Que eu disse a vocês, tem grande chance de a prova ser uma dissertação. Então, vamos definir primeiramente essa tipologia textual, certo? Dissertar é expor um assunto, analisá-lo, assumindo um posicionamento em relação a ele. Em geral, há necessidade de fazermos a defesa de um ponto de vista com argumentos que deem sustentação à ideia inicial levantada pelo redator. Então tá aí, né, o que é dissertação, tá? O que você vê aqui é algo bem mais complexo, bem mais elaborado. Tá? Eu não posso nem pensar em fazer narração se o texto é dissertativo. Não posso pensar em fazer descrição se o texto é dissertativo. Que a fuga, tá, da modalidade conduz ao zero. Inclusive, a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje alguns aspectos que conduzem ao zero. É importante saber isso. Tá? Eu já tive um aluno, tá? Aliás, dois, né? Tiraram zero por duas circunstâncias diferentes. O primeiro é que confundiu prosa com poesia. Né? Porque a proposta dizia assim, faça um texto dissertativo, argumentativo em prosa. Aí na hora deu um branco ali e ele fez poesia, né? Não pode fazer poesia, certo? Prof, o que é prosa então? Só para a gente esclarecer aqui as coisas, né? Prosa é quando você tem uma linguagem denotativa, que é literal, objetiva, monossêmica. O que é monossêmica? É quando só tem um sentido, tá? Quando você trabalha com ideias, exposição de ideias, análise de ideias, tá? Então, prosa, em geral, tem a ver com isso aí. Aí ele fez poesia, né? Texto metafórico em verso. Não pode fazer isso não, tá certo? Então, a gente já sabe que se a banca pedir uma dissertação argumentativa, né, que é o que provavelmente vai ser, eu tenho que fazer isso daqui, ó, tá? De maneira objetiva, denotativa, monossêmica, pautada na realidade, porque a dissertação, ela apresenta a realidade, ela analisa a realidade, ok? Então, já sei o que é dissertação. E essa dissertação tem que ser argumentativa, tá? Porque existem dois tipos de dissertação. A expositiva, quando não há a obrigatoriedade da defesa de um ponto de vista, e o texto argumentativo, como eu coloco aqui, ó, né, você tem que apresentar a defesa de um ponto de vista. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto aí que eu quero destacar para você. Então, né, entendido o que é dissertação, vamos agora passar para um segundo ponto que eu acho muito importante, né, que são critérios gerais para nota zero. Tá? Ninguém quer tirar zero, né? Ninguém quer tirar nota baixa. Quando a gente tiver um edital, aí a gente vai saber exatamente a pontuação que a gente precisa ter. Mas no mínimo, né, hoje, atualmente, as bancas têm exigido que você tenha pelo menos 50% da nota. Tá? Algumas bancas, como o Sesgran Rio, por exemplo, têm exigido 70% de 0 a 10. Tá? Ou seja, de 0 a 10 eu precisaria tirar um 7. Eu espero que a banca que vai elaborar o concurso da PM da Paraíba coloque pelo menos um 5, né? Que é uma nota de corte assim, decente, razoável, dá pra gente conseguir isso aí, né? E quando a redação é só eliminatória e não classificatória, é melhor ainda para quem tem dificuldade com produção de texto, né? Você atingiu 5, respira, passou, né? Como diz a música, esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou, não é não? Agora, quando elimina e classifica, para quem não tem habilidade com produção de texto, aí isso complica mais um pouco, né? Então, do fundo do coração, eu espero, né, que seja nota 5 de corte, 50% da nota, né? E que ela seja apenas eliminatória e não classificatória. Porque, no geral, o pessoal tem dificuldade de escrever. Um ou outro, né, consegue aí uma nota perto de 8, perto de 9, um ou outro mesmo assim. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente precisa fazer para segurar os nossos pontos e não tirar zero. Tá? Então, olha só, aqui são critérios gerais. Tá? Quando a gente tiver propriamente o edital, aí eu vou atualizar, né, se alguma coisa nova for acrescentada. Mas aqui nós temos assim, ó, fugir ao tipo de texto em prosa dissertativa argumentativa. É o que eu disse a você. Né? Se tiver lá dissertativo argumentativo, que é o que a gente acha que vai estar,
e alguém faz narração, descrição, poema, ou qualquer outra modalidade, aí é 0, tá? Lembra que eu disse a você que 2 alunos meus tiraram 0? Por motivo diferente? Um foi porque fez poema e o outro foi porque fez a redação de lápis e depois cobriu de caneta. Na hora de apagar, borrou tudo. Então, cuidado, não faça isso, tá? Não faça isso. Em geral, se espera que o aluno faça uma redação com caneta esferográfica de tinta preta. Lápis, não, tá? Não escreva em cima do lápis para tentar apagar. Pode dar problema, né? Eu tenho um caso que eu conheço que o aluno perdeu a redação. Até porque quando você escreve em cima do lápis, não está escrevendo mais no papel, né? Está escrevendo em cima do grafite. Então não houve aderência ali no papel. Na hora de apagar, ó, foi terrível, né? O aluno chorou, enfim, né? E a banca não deu outra folha de redação, porque só existe uma folha oficial. Existe o rascunho, tá? Que você tem que utilizar. Muitos alunos não usam rascunho. Muitos alunos querem produzir o texto diretamente na folha oficial. Eu digo a você, isso é muito perigoso, tá? Faça rascunho. Letra B, fugir ao tema proposto, tá? Fugir ao tema proposto, por exemplo, foi pedido que você fizesse uma coisa, você fez outra. Hoje em dia está meio difícil fazer isso, né? Por quê? Porque, em geral, as bancas todas, né, têm dado um tema muito explícito, muito delimitado, com uma coletânea de textos. Antigamente, né, você só tinha um tema, não tinha nem delimitação do tema, né? Você que, não sei que idade você tem, mas se você já fez concurso lá nos anos 90, por exemplo, começo do ano 2000 ali, né, você tinha que delimitar o tema. Os livros de redação, os cursos de redação traziam isso, né? Delimitação do tema, porque o tema era bem amplo, genérico, e a chance de eu sair pela tangente, fazer outra coisa, era muito grande. Hoje não, né? Século XXI, estamos na segunda década do século XXI, né? O tema já vem delimitado, as bancas já dizem exatamente o que querem, trazem uma coletânea de textos para guiar você. Então, hoje em dia, se alguém foge ao tema proposto, tá? Realmente é algo que tem que ser bem analisado. Tá? Será imperdoável fugir ao tema proposto. A redação era sobre laser, você falou sobre lazer. Olha só. Laser com S, lazer com Z. Ok? Vamos para outro tópico aqui. Ó. Não pode nem pensar em fazer. Apresentar texto sobre forma não articulada. Não articulada o quê? Verbalmente. Certo? Em língua portuguesa. Às vezes o aluno faz desenho, números, palavras soltas ou em forma de verso. Deixa eu lhe dar uma dica também. Tá? Às vezes a gente está pensando a redação com a caneta na mão. Caneta de estampado, ó. Aí, sem querer, a gente começa a riscar, enquanto pensa, riscando a folha oficial de redação. Então, cuidado, não faça isso. Parou para pensar, ó, tampa a caneta, tá? E não usa a folha oficial de redação ainda. Usa rascunho, tá? Só vai para a folha oficial de redação quando, de fato, você tiver certeza de que o texto está no ponto de ser transcrito para a folha oficial, porque não existe outra, tá? E nem pense em não fazer rascunho, viu? Fica a dica. Letra D. For assinada e ou apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato ou da candidata. Essa questão da assinatura, né, é importante sempre aguardar pelo fiscal. O fiscal vai dizer se você tem que assinar, onde tem que assinar, como tem que assinar, se é nome, sobrenome, nome todo, tá? Geralmente numa folha de presença, não na folha de redação, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, se a redação for assinada e ou apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato. Então não tenha iniciativa aqui, tá? Espere pelo fiscal, que ele vai dizer exatamente se você tem que assinar e onde tem que assinar. Porque isso pode ser visto como forma de você se comunicar com o corretor, certo? E também aqui, ó, se a redação for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade. Né? Em geral, os concursos nem permitem que você leve lápis. Somente caneta esferográfica de tinta preta. Prof, por que não azul? Tem concurso que deixa preto e azul. E quando você digita ali, eu já testei isso, né? Porque eu trabalho com correção de redação também.
né? A caneta azul digitalizada, ela não aparece tanto quanto a caneta preta. Então, assim, para você é ruim, porque o corretor vai ter uma... Corretor não, ele não corrige, né? Ele examina, só ele dá nota. Então, vamos usar o termo correto, examinador. O examinador, ele não vai ter um texto bem legível, tá? Para ele. Então, é ruim para o aluno. Por isso, caneta esferográfica, tinta preta, tubozinho branco, tá certo? O que eu aconselho a você? Leve várias canetas. Já ouvi de alunos que levaram 3 e 2 falharam. Tá vendo aquela história? Quem tem um tem nenhum, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois, quem tem quatro tem três, né? Não custa nada, né? Levar 3 canetas da mesma cor, do mesmo estilo, tá certo? E aqui, ó, a gente tem assim noções gerais, né, que eu devo evitar para não ter uma nota zero, ok?